Bem-vindos de volta ao canal. Logo agora no começo do mês, a Panini, para variar, conseguiu entregar o catálogo no tempo certo. E eu quis fazer um vídeo diferente, só que eu não vou fazer um vídeo de comentários em cima do catálogo dela. Eu resolvi fazer um vídeo diferente e vou mostrar os valores de alguns quadrinhos somados separadamente, da Marvel, da DC e de alguns personagens, e também todos eles juntos, para dar uma ideia para o leitor a respeito dos valores que se paga hoje em dia em quadrinhos. Já adiantando a vocês que eu não tenho a pretensão de fazer isso de uma forma crítica e nem tentar ficar passando sermão para o leitor. Eu simplesmente quero mostrar na prática o que se paga em valores com quadrinhos hoje em dia, nessa época em que o pessoal costuma consumir muito e quem sabe até sem muita intenção de querer abrir a mente de ninguém, mas mostrar de uma forma clara e direta o real valor dos quadrinhos, o quanto se paga em quadrinhos aqui no país e o quanto esses valores hoje em dia já extrapolam o nível do supérfluo, para você acabar gastando demais com uma coisa que dentro da sua rotina, dentro do seu planejamento, não deveria ocupar tanto espaço do seu orçamento. Até porque tem sempre aqueles leitores que insistem em teimar dizendo: mas isso aí é besteira, porque esses valores do catálogo ninguém vai pagar o preço de capa inteiro, as pessoas vão esperar pelas promoções da Amazon. Eu tenho consciência sobre tudo isso e também tenho consciência de que ninguém é maluco o suficiente, pelo menos eu nunca ouvi falar de ninguém que comprasse todos os títulos sequer de uma editora só, quanto mais o catálogo inteiro. E não é sobre isso que eu tô falando. O que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo é simplesmente que contra os números não tem o que se afirmar, e que a despeito do que esse pessoal fala sobre nunca se pagar o valor do preço de capa, o preço de capa na realidade ele não tá lá por acaso, ele tá lá para gerar um tipo de superfaturação do valor final do produto. Então não se enganem, se uma editora como a Panini lucra muito, é porque ela coloca os preços dela de uma maneira calculada para que você, no fim das contas, acabe bancando o plano de lucros dela. Então é tanto para os leitores conscientes, para aqueles que ainda teimam em insistir que os quadrinhos não estão tão caros assim, afinal de contas, que eu vou fazer esse vídeo. Antes de começar o vídeo, eu vou explicar rapidamente a vocês como vai funcionar e dar alguns detalhes. Por exemplo, alguns valores eu tirei por baixo. No caso, quando eu fui fazer a soma separadamente de um tipo de quadrinho, por exemplo, o único caso em que isso aconteceu, na verdade, foi com a revista do Capitão Feio, da MSP, e que ela foi publicada em volume de capa dura, um modelo com R$ 41,90 e outro com capa cartão por R$ 31,90. Então eu considerei que a pessoa escolheria o valor mais baixo. Sendo assim, quando eu for mostrar a soma, eu vou colocar o valor mais reduzido do total do que se paga naquele tipo de quadrinho específico. Outro detalhe é que algumas mensagens estão faltando esse mês. Eu não sei porque a Panini deixou de fora algumas revistas, e algumas naturalmente vão ficar de fora, não só pelo fato de que a Panini atrasa as mensagens, isso aí é uma coisa notória para quem acompanha o catálogo dela, mas também porque eles têm uma periodicidade não mensal, pode ser bimestral, trimestral, quadrimestral até. Outro exemplo para finalizar são as revistas que têm títulos internacionais, como é o caso de 2 edições da Turma da Mônica, que não fariam muito sentido eu incluir dentro da soma, porque essas revistas não são consumidas aqui no Brasil
ninguém compraria uma revista da Mônica, como é o exemplo da primeira, Mônica and Friends, e a segunda, Mônica e seus amigos, uma em inglês e outra em espanhol, sendo que você tem um material original em português. Então eu, em primeiro momento assim, eu tirei essas duas edições, cada uma delas custa R$6, então dá R$12 no final da soma total. Mas isso aí serve de exemplo para vocês verem que existem exceções dentro do catálogo. Mas com certeza ao final do vídeo eu vou apresentar a soma total de todos os quadrinhos e outros produtos lançados, uma soma geral para todo o valor do catálogo. Começando pela Marvel, separadamente, se houver algum fã do personagem Capitão América, duas revistas foram lançadas nesse catálogo do mês de dezembro, uma custando R$ 9,90 e outra custando R$ 71, o que dá um total de R$ 80,90, caso a pessoa goste desse personagem e queira adquirir as duas. Para quem é fã do Homem-Aranha, foram lançadas duas revistas, cujo valor somado dá R$ 161,90. No caso dos X-Men, nós temos a Fabulosa X-Men e a revista Surpreendentes X-Men, que no total dão R$ 48,80. Essas são revistas isoladamente, a do Capitão, a do Homem-Aranha e a dos X-Men. Para quem já era um fã ou se tornou fã dos Vingadores por causa do sucesso dos filmes, quem se aventurar a comprar as duas revistas que foram publicadas esse mês, uma custando R$ 10,90 e outra custando R$ 94, vai ter que desembolsar R$ 104,90. Para quem gosta do personagem Conan, para comprar os dois volumes lançados esse mês que custam R$ 49,90, mais o título bimestral que custa R$ 9,90, ele vai ter que pagar R$ 109,90. E no total do que se pode comprar de quadrinhos da Marvel nesse mês no catálogo número 12 da Panini, o sujeito teria que pagar R$ 591,80 para ter todas as revistas publicadas pela Marvel. Pela editora DC Comics nós temos dois títulos do Batman, o Batman Detective Comics, que agora vai ser publicado em volumes encadernados, uma custando R$ 22,90 e a Batman, a revista mensal, custando R$ 9,90, o que vai dar R$ 32,80. Se você é aquele tipo de leitor que gosta mais dos quadrinhos antigos da DC, publicados na série Lendas do Universo DC, foram publicados 3 volumes esse mês: Lendas do Universo DC Liga da Justiça, Lendas do Universo DC Novos Titãs e Lendas do Universo DC O Quarto Mundo, que somados os valores dão R$ 83,70. E para quem gosta mais dos quadrinhos adultos da Vertigo, pelo menos esses que já foram publicados há muito tempo, já que se trata de quadrinhos mais clássicos, que são Hellblazer e Sandman, você vai ter que pagar R$ 58,80 por Hellblazer Amaldiçoado, que custa R$ 23,90, mais o valor somado de Sandman 30 anos, que custa R$ 34,90. Sendo que no total, para o fã da DC aqui, que sempre teve que amargar o fato de que tanto a Abril como a Panini atualmente, que detém os direitos das duas editoras, elas sempre acabam publicando menos quadrinhos da DC, ainda assim você vai ter que pagar R$ 379,30 se você quiser adquirir todas as revistas pela DC Comics que a Panini publica. Sendo que no total, se você for um fã de quadrinhos aqui de super-herói, muito provavelmente você vai gostar de ler quadrinhos tanto da Marvel como da DC e vai acompanhar ambos os universos. Você vai ter que desembolsar R$ 971
e 10 centavos caso você queira comprar todos os quadrinhos de ambas as editoras. Eu ainda coloquei destacado isoladamente, apesar de saber que a Marvel licencia os quadrinhos de Conan e os quadrinhos de Star Wars também separadamente. Eu coloquei o valor das duas edições de Star Wars desse mês, uma custando R$ 20,90 e outra custando R$ 24,90, que vão dar o preço somado de R$ 45,80. Diferentemente de Conan, eu excluí esses quadrinhos de Guerra nas Estrelas porque eles não fazem parte diretamente ou indiretamente que seja do universo Marvel. Agora, partindo para os mangás publicados pela editora Panini, o total de todos os 30 mangás que foram anunciados nesse catálogo dá uma soma total de R$ 731, caso exista alguém bem afortunado o suficiente para querer adquirir todos eles, o que é um valor tão alto que chega a surpreender, porque existe uma quantidade muito grande de volumes de mangás sendo publicados pela Panini e eles chegam a superar isoladamente o valor somado da Marvel ou da DC. O valor total dos quadrinhos da Maurício de Souza Produções publicados, excluindo aqueles 2 títulos que eu falei que são estrangeiros, vão dar um total de R$ 245,70. Incluindo essas 2 revistas, vai dar um valor de R$ 257,70. A Panini ainda publica 3 edições do Lucas Neto, incluindo revistas de atividades e quadrinhos, que somadas as 3 dão um valor de R$ 45,80. Algumas revistas avulsas da Panini, como por exemplo a revista de Dungeons & Dragons, que custa R$ 49,90, entre outras, incluindo Walking Dead, somadas dão um valor de R$ 338,40, mas eu vou incluir esse valor no total do catálogo. E agora, fazendo uma soma total de tudo que foi publicado no catálogo número 12 desse mês de dezembro da Panini, o valor real desses quadrinhos, ou aproximadamente, eu peço perdão a vocês antecipadamente caso eu tenha cometido algum erro de cálculo, mas o valor atingido é de aproximadamente R$ 2.344. Somando todas as revistas de todas as editoras e linhas publicadas esse mês no catálogo, nós chegamos nesse valor aí. E dessa forma, diante de uma cifra dessa, fica meio difícil aqueles leitores que ainda insistem em discutir, dizendo que os quadrinhos não estão tão caros assim. Fica difícil para eles tentarem argumentar, porque esse é realmente um valor que em tempos atrás, em décadas atrás, ninguém imaginaria que num mês até simples nem foram tantos lançamentos assim. Já houve casos em que teve um número de lançamentos até maior do que o desse catálogo, mas ninguém imaginaria que os quadrinhos chegariam num patamar de elitização, de encarecimento tão alto como se vê hoje em dia. No fim das contas, é aquela velha máxima que a gente já conhece: contra números não existem argumentos. Então, sendo assim, eu agradeço a vocês que viram esse vídeo. Esse vídeo eu não fiz com tanta pretensão assim de querer conscientizar as pessoas, e mais para trazer o que acontece na realidade. Eu sei que algumas pessoas vão realmente levar isso em consideração, e eu agradeço por esse exercício, vamos dizer assim, de consciência que a pessoa faça, de ter a responsabilidade de fazer um uso melhor do dinheiro, porque afinal de contas não interessa o que os leitores pensem, quadrinhos são uma coisa supérflua. E quem sabe, tomara que isso tenha ajudado a você pensar um pouco mais a respeito sobre isso. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado a quem viu o vídeo. Até a próxima e até o próximo vídeo.